Então tá, né? Maravilha, maravilha, Avante Love de norte a sul do país. Você que carrega o coração de cinco pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, amigo e amiga São Paulina. Meu nome é Rafael Emiliano, este é o Avante Meu Tricolor. Fique à vontade, a casa é sua. Vamos falar no vídeo dessa terça-feira, mas primeiro eu quero deixar uma coisa muito bem clara, porque a gente vive em tempos conturbados, tá? A gente vive em tempos difíceis onde as pessoas basicamente se levam pela discórdia, se levam, né, deixa eu ajeitar aqui, se levam pela treta, pela desavença. E eu quero enfatizar e deixar claro que esse vídeo ele não se trata necessariamente de uma resposta, ele não se trata necessariamente de um ataque a qualquer companheiro de imprensa que seja, tá? Esse vídeo não é um desmentido, esse vídeo não é para julgar o trabalho de outra pessoa, tá? E aqui eu vou citar nomes, né? Mais precisamente duas delas pelo qual eu tenho um grande apreço, que é o Gabriel Sá, lá do Arquibancada Tricolor, faz um trabalho brilhante aí também na cobertura independente de São Paulo, e também do Sombra, né? Radialista histórico lá da Energia 97, torcedor declarado do São Paulo e meio que o representante, né, da voz São Paulina na rádio, né, no rádio paulistano, né? O Sombra ele tem esse posto atualmente, né? E por que eu citei esses dois precisamente? Porque o motivo bem claro do vídeo dessa terça-feira do que nós vamos falar é sobre o FIP, né? O Fundo de Investimentos e Participações que o presidente Júlio Casares tenta a todo custo aprovar no Conselho Deliberativo. A briga lá nos bastidores do São Paulo está bastante grande sobre esse tema. Tem muito torcedor já insatisfeito sem saber os detalhes do projeto, tem muito conselheiro e muito sócio influente, inclusive, da base aliada, né, do Casares, que não concorda, né, rotulado como uma venda de Cotia. E na última semana, antes da eliminação do São Paulo para a LDU, a Galápagos, que é a parceira do São Paulo do projeto, né, que já cuida, inclusive, do fundo de investimentos, né, o outro grande projeto da gestão Casares aí, né, então a Galápagos fez, e lá atrás, no Avante Meu Tricolor, você vai se lembrar que a gente chegou a noticiar aqui que a Galápagos tinha interesse em entrar junto com o Grego, o Evangelos Marinax, num qualquer tipo de negócio que seja envolvendo as categorias de base do São Paulo Futebol Clube, né? Tá aqui no canal, só procurar aí vídeos antigos, tá lá no nosso site, só procurar no acervo, fique à vontade, né? Mas o fato é que a Galápagos andou vazando detalhes do contrato que está pronto, né? Das minutas ali do acordo do tal do FIP, né? É impressionante como essas pessoas têm uma genialidade ímpar para bolar siglas, né, para as coisas, né? Eu acho fantástico. Eu admito que eu sou ruim nisso, né? Então, talvez por isso eu seja jornalista e não seja publicitário, não seja economista, né? Mas economista e publicitário, no caso aí são dois, né? São o pessoal da Galápagos com o Casares, que é publicitário. Quando eles se unem é um show de sigla, né? Aqui foi uma brincadeira, tá? Não precisa ficar bravo comigo, tá, Casares? Mas o fato é que a Galápagos ela andou divulgando aí, né? Detalhes do contrato e fez algumas pessoas mudarem de ideia, algumas pessoas com voz junto à torcida do São Paulo, né? E esse foi mais um capítulo dessa novela dantesca, tá? Que envolve esse nebuloso fundo de investimentos em participações pelas categorias de base do São Paulo. Esse vídeo ele não tem o objetivo de explicar a fundo o que já saiu, o que já foi publicado, o que se sabe, né, do que já foi revelado para conselheiros, para os nossos colegas jornalistas. Eu citei o Gabriel Sá e o Sombra, porque basicamente são as duas pessoas que mais famosas aí da internet, que é São Paulina, que tiveram acesso a alguns detalhes do projeto. O Gabriel Sá
fez uma brilhante publicação sobre esse material. O Sombra, eu fiquei um pouco decepcionado da forma como ele tratou a questão, né, seja na divulgação ou seja nos seus próprios comentários particulares, onde ele passou a defender, né, talvez ali meio que iludido pela situação de que não vai ter envolvimento de pessoas do São Paulo na gestão, mas eu não vou entrar nessa seara. Isso aqui não é o objetivo desse vídeo. Se você quiser saber detalhes, tintim por tintim, valores, tudo acerca do contrato, a gente está subindo agora, na manhã dessa segunda-feira, uma reportagem enorme no site do Avante Meu Tricolor, com todos esses detalhamentos, com todos esses números, com tudo que a gente já sabe, tá? Seja por fontes que contaram pra gente, seja pelas palavras do próprio Casares nas poucas entrevistas que ele deu, e ele citou isso de maneira mais abrangente, não só de maneira opinativa, como ele costuma, como pelo menos assim ele se referiu, principalmente lá pro Eduardo Afonso, né, lá na ESPN, e seja pelo Gabriel Sá, né, pelo material brilhante produzido pelo Gabriel Sá sobre a questão, né, que estava muito bom realmente. Inclusive no dia em que ele publicou, eu recomendei a leitura lá no Arquibancada, esperei um tempinho para respeitar o furo do colega, e aí, agora, nessa semana, a gente entrou na questão de vez, com essa reportagem, vão vir outras e com esse vídeo. Esse vídeo não é informativo, esse vídeo é informativo nessa questão específica, né? Esse vídeo ele tem como objetivo trazer para vocês os bastidores, porque aí sim, aí eu vou fazer um juízo de valor, e aí nesse caso eu vou omitir o nome das pessoas. Muita gente está caindo na lorota de que o projeto está muito bem encaminhado dentro do São Paulo, de que o tal do FIP vai ser aprovado, de que vai, pelo fato do Casares ter poderes quase que soberanos lá internos no Morumbi, a coisa está muito fácil para aprovação dele ali. Mas a verdade é que isso não procede, tá? Isso não procede. Eu vi dois jornalistas muito famosos, aliás, faltou uma referência também ao UOL, né? Lá o Rodrigo Matos, que também trouxe detalhes do contrato e tal, abordou a questão também, aí lá no começo da semana passada. Como se vê, a Galápagos ela andou distribuindo aí na grande imprensa, né, para algumas pessoas da grande imprensa, informações sobre esse fundo e como eu disse, né, alguns colegas, não esses que foram citados, andaram soltando que a coisa está encaminhada, que a coisa vai acontecer, que o Casares já conseguiu, falou-se em trégua política, falou-se em consenso para que o projeto fosse aprovado. Só que, assim, eles não esperavam que no meio do caminho houvesse uma LDU, né? E que no meio do caminho São Paulo fosse eliminado da Copa Libertadores da forma como foi, perdendo o jogo em pleno Morumbi, o jogo da volta, né? E isso deixou cicatrizes bem profundas, é sobre isso que nós vamos falar, é sobre os bastidores e de como o Casares está desesperado, porque depois de 5 anos, né, na cadeira de presidente do São Paulo, o dirigente pode sim sofrer aquela que seria, sem sombra de dúvida nenhuma, a sua derrota mais humilhante, digamos assim, de ver a sua própria base aliada, domina o Conselho Deliberativo, derrubar o projeto para atrair parceiros para investimento nas categorias de base. Vamos falar sobre isso. Mas primeiro, você sabe, eu tenho que encher o seu saco, né? Deixa o like aí, cara, se inscreve no canal, tá? Comenta aí, é importante a participação de vocês, os comentários, o que você acha sobre o assunto, se você é contra, se você é favorável. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da reportagem que a gente publicou na manhã desta segunda-feira, tratando da questão, aí sim, trazendo números, trazendo o acordo em si, o contrato em si, como eu disse, não é o viés desse vídeo. O viés desse vídeo é fofoca, é bastidores, é política interna do São Paulo, tá? Então você vai se inscrevendo aí, deixando o like no canal, ative o sininho para receber as notificações,
né? Ajude e compartilhe esse vídeo aí para ajudar o Avante Meu Tricolor a ser mais profundido e difundado nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube, tá certo? Se você quiser, se você puder, pense com carinho na possibilidade de ajudar financeiramente o jornalismo independente do Avante Meu Tricolor. Vire membro do canal ou faz o seu Pix, o QR Code tá na tela aí, para você ajudar a gente a continuar com esse projeto, a continuar aqui se aperfeiçoando, comprando equipamentos, enfim, e podendo dar toda a dedicação e atenção que o Avante Meu Tricolor precisa para manter você muito bem informado. Pense com carinho nessa possibilidade, é um pedido que eu faço, tá certo? Desculpa, a garganta não tá muito legal. Pra quem é de São Paulo sabe, tá calor, frio extremo, um calor, então minha garganta, ser velho não é legal, né? Rapaziada, vamos lá. Eu vi em alguns lugares, eu vi realmente bastante gente comentando, né? E um deles eu posso citar aqui, porque é meu amigo pessoal, e a gente trocou uma ideia a semana passada, no decorrer da semana passada. Eu até cito, né, que eu tô devendo esse vídeo faz tempo, né? Até que citei lá nas minhas redes sociais, que eu tava averiguando as coisas para gravar um vídeo sobre isso, né? Tá demorando, mas agora saiu, tá aí, você tá assistindo. Que foi o Jorge Nicola. O Jorge Nicola veio na terça-feira, num dos seus vídeos, seus 3 vídeos diários, né? O Nicola tá gravando 3 vídeos por dia, né? Dizer que, olha, o projeto vai passar, que o Casares já conseguiu a maioria absoluta, que a coisa tá encaminhada, enfim, né? Não é a informação que eu tenho. A informação que eu tenho é que há uma, muito além de questões meramente políticas, e aqui eu estou dizendo especificamente do grupo político de Carlos Belmonte, diretor de futebol, todo mundo sabe que está com a corda no pescoço, está se segurando como dá, na função de homem forte do futebol são paulino, né? Porque existe um cisma, né, entre ele e o Casares, todo mundo sabe, isso se tornou público após a divulgação de mensagens lá no grupo de imprensa do São Paulo, naquele episódio envolvendo o José Eduardo Martins, né, diretor de comunicação do São Paulo. Todo mundo sabe o que aconteceu, né, foi assunto aí durante mais de uma semana, né? Então aquilo ali escancarou, de fato, esse racha que existe entre Barra Funda e Morumbi. Todo mundo sabe também, e já está noticiado no Avante Meu Tricolor, entra lá no nosso portal, joga lá Belmonte na busca que você vai achar as nossas reportagens de o quanto o Belmonte está insatisfeito por ter sido preterido ao longo desses últimos anos na escolha por parte do Casares do nome dele como sucessão à presidência. Né? Então, num primeiro momento, quando a gente vem aqui e fala assim, a base aliada do Casares está contrária ao projeto, parece que soa como uma troca de favores, né, meramente políticas, do tipo, olha, para o Casares aprovar o FIP no Conselho Deliberativo, ele obrigatoriamente vai precisar abrir concessões para o Belmonte, dar mais autonomia para ele no cargo de diretor de futebol, abrir mais o caixa para ele poder fazer contratações e, principalmente, sinalizar positivamente para que ele seja o grande candidato da situação nas eleições programadas para acontecerem no final do ano que vem. Acontece que a coisa não é tão simplória assim. A coisa ela é muito mais ampla e ela é muito mais confusa, porque boa parte dos cardeais são paulinos, e aqui eu me refiro especificamente a conselheiros influentes que estão há muito tempo no Morumbi, e ex-presidentes, e esses ex-presidentes liderados pelo Fernando Casal Del Rey, né? Talvez hoje o principal nome de uma oposição que não é oposição, não é formalmente um opositor do Casares, mas é contrário a muito das medidas tomadas pelo atual mandatário do São Paulo, né? Essas pessoas nunca engoliram o projeto do FIP, nunca engoliram, nem mesmo quando isso não bastava de uma parceria direta entre São Paulo Futebol Clube e Evangelhos Marinax, né? Por mais que tenha... Vamos também tirar um elefante do armário aqui, né? Por mais que esteja havendo um esforço muito grande para desassociar o nome do grego, né? Todo mundo sabe
que o maior investidor, a pessoa que chegaria para botar um dinheiro grande nesse projeto para fazer essa máquina funcionar, é o Marinax. Né? A gente já vem falando disso, não só eu aqui, o próprio Alexandre Zanqueta, lá do blog de São Paulo, também, uma pessoa muito bem informada desse tipo de assunto, o próprio Gabriel Sá, todo mundo já viu aqui que o Casares já se tocou de que puramente uma parceria pura e simples, uma espécie de SAF da base com o Marinax botando grana, isso já seria rejeitado no próprio conselho de administração. Então, reformulou-se o projeto, colocou-se a Galápagos, que é uma grande parceira dessa atual gestão do São Paulo, né, que inclusive tem pessoas, isso aqui é público e notório, não é nenhum tipo de acusação, né, e também nenhum indicativo de má índole, não é isso, né, mas é fato notório que tem pessoas da diretoria do São Paulo, né, que têm relações estritas com a Galápagos e já foram funcionários da Galápagos, né, e tá tudo bem nesse sentido, né. Eu acho que o São Paulo é uma instituição privada e tem que procurar o que é melhor para ele em São Paulo, né? Não há um conflito de interesses nesse assunto. Se a Galápagos, que realmente é considerada aí no mercado como uma grande gestora financeira, né, é justo que relações sejam estreitadas e que ela tenha, vamos dizer assim, a preferência do seu mandatário e das pessoas que dirigem o clube. Isso aqui não é um vídeo de juízo de valor, isso aqui é um vídeo de bastidores. Né? E assim, para agradar gregos e troianos, né, o Casares reformulou isso. Né? Criou-se a sigla FIP há cerca de 2 meses, né, desde a criação de um CNPJ específico para isso. E, de novo, aqui na Avante Meu Tricolor, eu posso me orgulhar de dizer que nós fomos os primeiros a noticiar isso, que seria criada uma empresa própria para gerir isso, né, e que aumentaria a cartela de investidores, enfim. Isso há 2 meses, desde a oficialização desse CNPJ, o Casares começou a subir o tom sobre isso. Porque, na verdade, mesmo com essa maquiagem, e não deixa de ser uma maquiagem, né, não deixa de ser uma iniciativa muito pouco convincente, né, de que, sim, estamos falando de uma venda da base, né, de uma venda do São Paulo abrindo suas categorias de base para investimento externo, para controle externo, né, e é isso que me causou extrema estranheza no Sombra, porque o Sombra é um cara experiente, o Sombra é um cara esclarecido, né? E talvez ele tenha se iludido ali com aquela coisa, como não vai ter mão de gente do São Paulo, isso tá lá, tá na nossa reportagem que tá no ar, né? Como não vai ter mão, né? E a Galápagos correu para propagar essa informação, né? Ah, não vai ter ninguém do São Paulo cuidando, vai ser só gente de mercado, né? CEOs do mercado, economistas do mercado, enfim. Isso cria uma ilusão nas pessoas de que a coisa vai funcionar, de que a coisa vai ter transparência, de que a coisa vai ser extremamente profissional, e talvez não seja bem isso, né? Mas o fato é, estou fugindo muito do tom, estou entrando muito no campo da opinião aqui, vamos se ater aos fatos. O fato é que não convenceu todo mundo lá dentro do São Paulo. Não convenceu e o tempo está passando, o Casares sabe que ele tem esse ano para provar isso, esse ano para que isso seja colocado em prática, e não é o que está dando sinais de que vai acontecer. Né? Terça-feira, por exemplo, existe uma reunião do Conselho Deliberativo marcada para discutir outros assuntos, e, de novo, esse assunto FIP está fora da pauta. Né? Apesar dele ter sido aprovado pelo Conselho de Administração, aí sim, né? Eu achei muito engraçado o fato do Casares ter dito lá pro Eduardo Afonso que, assim, olha, tem gente de oposição lá. De fato tem, só que foram votos vencidos, né? No grosso que é não só o Conselho Deliberativo, onde ele conseguiria não só aprovar a implementação do projeto, como pular a etapa da Assembleia Geral dos sócios,
né? Então, se ele consegue, ele coloca uma menção lá na votação do conselho, de que, olha, isso além de ser aprovado, não precisa passar pela Assembleia Geral de Sócios. Se o Conselho Deliberativo aprovar, ele pula essa etapa, né? É, não tá muito certo isso lá dentro. As pessoas lá dentro estão bem confusas. Existe toda uma discussão muito séria sobre a venda da base. O termo que usado é lá dentro, é esse. E o Casares vem enfrentando muita dificuldade. Então ele precisa melhorar a opinião pública do projeto. E aqui, veja bem, eu não estou falando que o Sombra se vendeu, que o Sombra. Não, é só isso. Ele joga as informações para a grande imprensa para que elas sejam divulgadas de uma maneira que você olhe e fala assim: pô, pode ser uma coisa boa, olha aqui, 250 milhões para investimento na base. De um clube que gasta 43 milhões e teve lucro só esse ano aí de cerca de 173 milhões. Então, São Paulo já tem uma base superavitária. Por isso que causa muita estranheza, né? Um projeto, todo mundo sabe o que é. É contratar destaque de outros times para reforçar a base. O São Paulo tentar se equiparar ao Palmeiras ali, porque o Palmeiras faz isso, né? O Palmeiras não tem um trabalho sólido de lapidação de talentos. O que o Palmeiras faz é ir em clubes menores e contratar esses jogadores já meio que prontos, né? Para dar o último approach ali para promovê-los para o profissional ou para vendê-los, né? E é isso que o São Paulo quer fazer. Só que o São Paulo não tem dinheiro nem para contratar jogador para o time profissional. Você imagina para o time de base, né? A gente sabe quanto esses jogadores custam. Só que o problema é esse. O problema é que a coisa não está tão esclarecida assim lá dentro. Tem muita gente reclamando que não está tendo acesso, e isso que eu estou falando aqui não é necessariamente só conselheiros de oposição. Os de sempre, aí, o Flávio Marques, pessoas que estão sempre nas redes e que já, de certa maneira, já caíram na boca do torcedor, né? O torcedor já sabe quem é, o torcedor de São Paulo que frequenta a internet já sabe quem é. O problema, claro, aqui está na própria base aliada do Casares, que está totalmente insatisfeita. Então a gente trouxe a informação, e eu banco a informação, de que dos 8 grupos políticos ali que sustentam o Casares, a gestão Casares, só um, que é o do Dedé do Social, né? E junto com o Douglas Schwartzman, que está lá em Cotias, e o próprio Douglas tem dúvidas sobre esse projeto, é engraçado isso, né? Ele deixou isso claro ao presidente, só esse grupo está totalmente fechado na questão. O próprio grupo político do Casares, que é o mesmo do Outem Ares de Abreu, que é o presidente do Conselho Deliberativo, tem cismas internas, tem discussões internas acaloradas sobre aprovação ou não. E como eu disse, sem contar os cardeais, né, capitaneados principalmente pelo Fernando Casal Del Rey, de que se depender deles não vai passar. Não vai passar. Então, num primeiro momento, está tendo um esforço muito grande do Casares. Então você viu semana passada esse monte de colega, aqui de novo, não estou tirando o mérito deles em ter tido acesso à informação. Não é isso, não me entendam assim. Tá? Mérito deles, óbvio. E sempre, vocês sabem, o Avante Meu Tricolor vai republicar as informações dando os devidos créditos. A gente trabalha assim, você entendeu? A gente sabe que eles não vão chamar a gente. Não é esse também o ponto. Não é dor de cotovelo, tá? A questão aqui não é inveja. A questão aqui é só trazer para vocês a origem da informação. E a origem da informação parte principalmente disto, uma tentativa da Galápagos de melhorar a opinião pública, de melhorar a impressão que vocês, torcedores, têm sobre o assunto. Já que, segundo os conselheiros, e aí, de novo, conselheiros da base aliada do Casares, falta transparência, falta esclarecimentos maior. Então o Casares, da segunda-feira passada, já levou alguns conselheiros de situação na reunião lá na Galápagos, né? Informação publicada primeiramente aqui pelo Avante Meu Tricolor no final de semana anterior ainda. Né? Depois o PVC falou no UOL, aí gerou um certo celeuma, mas a gente já tinha falado sobre isso. Né? E não foi o suficiente, não é o suficiente, continua
tendo muita discordância externa sobre o projeto. Para isso, o Casares deve aumentar o tom. E outras reuniões na Galápagos devem acontecer. Mais precisamente, agora levando cardeais, levando, eu não vou dizer o termo opositores, mas levando desafetos. Pessoas que, de certa maneira, não estão vinculadas aos grupos políticos de oposição declarada ao Casares, mas sim conselheiros, vamos dizer assim, independentes. Pessoas que, apesar de fazerem parte de chapas políticas que votaram no Casares e sustentam ele politicamente, elas são notórias desafetas do presidente. São notórias pessoas que votam contra as proposições do presidente e que, de certa maneira, têm sim mais alinhamento com oposicionistas. Então o Casares vai levar essas pessoas também para Galápagos. Você muito provavelmente vai ver mais algumas entrevistas dele aí na grande imprensa. Eu sei de duas que estão agendadas só para tratar desse tema FIP. E eu sei também que o CEO da Galápagos vai vir a público e vai dar algumas entrevistas sobre o tema, porque, como eu disse, eles precisam do seu apoio, basicamente, porque desse jeito, se houver um enaltecimento das arquibancadas, das redes sociais, que seja, sobre esse projeto, fica muito mais fácil de convencer o conselho. Só que entra o lado irônico da coisa, né? Entra o lado perverso, porque não contavam com a eliminação do São Paulo para a LDU na Copa Libertadores. E de quinta-feira à noite para cá, depois do vexame São Paulino, né? Do São Paulo cair fora da principal competição de clubes, o que a gente está vendo é mais gente aderindo a boicotar o projeto e a votar contra o projeto. Né? Então tem muita gente que de sexta especificamente vai para cá, né? São 3 dias aí que a gente está apurando, ligando para as pessoas e conversando com elas. Né? É claro que sempre sobre a premissa do anonimato, até porque, como eu disse, muitas delas são apoiadoras políticas do Casares. Cara, piorou a situação. Né? Piorou a situação porque todas as insatisfações pela não utilização dos meninos da base que foram vendidos a preço de banana. Eu nem vou entrar nesse assunto aqui, né? Acho que muito já está lá na análise do jogo, eu já falo bastante o que eu penso, aí sim, uma opinião. Mas de informação que eu posso trazer para vocês é que todos esses assuntos foram ressuscitados. As pessoas que estavam fazendo vistas grossas, por isso que eu digo lá no vídeo de análise do jogo, né? A insatisfação começou dentro do São Paulo, né? Existem alas que estão bem, que ficaram bem insatisfeitas depois da eliminação, e assuntos como esse estão circulando, estão sendo falados lá dentro do clube social. Não à toa, o Casares deve parar um pouco de despachar lá do CT da Barra Funda. Todo mundo sabe que o Casares sempre preferiu despachar do CT da Barra Funda para ficar perto do futebol, porque o futebol sempre vai ser o carro político importante do São Paulo. E a mulher dele, junto com o Dedé do Social, a ex-mulher, perdão, a Mara, tem um envolvimento muito grande com os sócios, né? Então, essa parte da qual ele também não gosta muito, pessoalmente falando, ele gosta do futebol. Isso você pode falar o que for do Casares, mas eu acho que é claro que ele é um presidente de futebol, ele gosta do futebol, ele não liga muito para um clube social como um todo. Tá certo ele até, né, nesse sentido, mas o Casares vai voltar pro Morumbi esses dias, vai circular mais lá no clube, vai fazer mais reuniões, vai conversar mais com as pessoas, porque há um desespero interno muito grande. Há um medo real de que, pela primeira vez em 5 anos, né, um grande projeto que o Casares envie para o Conselho Deliberativo seja rejeitado. Né, e isso aflore bastante os ânimos para a eleição presidencial do ano que vem. Né? Nesse ponto, ele sabe que ele tem um inimigo na cama, como diz o ditado, que é o Carlos Belmonte, que é o grupo político do Carlos Belmonte, que foi bem claro nas reuniões, né, que eu chamei, né, eu cunhei a expressão da tropa de choque, né, nas reuniões do Casares com a tropa de choque, o recado foi muito bem claro. Se fritar o Belmonte, a gente rompe de vez, né, e é um
um grupo político importante lá dentro do São Paulo, muito grande, e que também tem grande aptidão dos sócios. É, e nomes fortes lá, né, cara, estão sendo cobrados. Um nome que está sendo muito cobrado é o do Vinícius Pinotti, né? É muito pouco falado, mas um cara que, por financiar muitas equipes de esportes internas lá do social do São Paulo, é um cara que já teve um sonho de presidente, de ser o presidente muito mais alto do que ele tem hoje. Ele sabe que hoje a chance dele é quase zero, né? Mas ele vem sendo cobrado também sobre isso. Então é um cara que se tornou aliado do Casares nos últimos tempos aí e está sendo cobrado. As pessoas estão sendo cobradas. O Dedé do social está sendo cobrado. Isso que eu estou trazendo aqui para vocês é informação, não é opinião. Então existe um medo muito concreto de que esse projeto passe e vai ser a grande derrota da gestão Casares, né? Como eu disse, como está no título desse vídeo, eu acho que você que é contrário a esse projeto da FIP, e aqui sem juízo de valor, como eu disse, não é um vídeo opinativo, eu ainda vou gravar uma opinião assim que eu tiver acesso a todas as minutas, a todas as nuances do contrato, eu venho aqui e gravo uma opinião do que eu acho disso, né? Por mais que a minha tendência seja de achar uma bela de uma porcaria esse projeto, né? Não faz o menor sentido um clube de futebol vender a sua galinha. Em vez de vender os ovos, vende a galinha logo de uma vez, né? Para mim, eu achei um monte de lorotas, né? Um monte de, como eu disse, passa para você que está aí do outro lado uma impressão de profissionalização, de coisa séria, porque quando vem e fala assim, pô, os clubes são forrados de gente corrupta, de gente incapaz, né? E aqui eu não estou falando do São Paulo especificamente, estou falando de todos, né? A ideia, o consenso geral que se tem é de que os clubes são mal administrados, né? E eu não estou fazendo um juízo de valor, nem vou falar disso do São Paulo, né? Cada um fica com a sua opinião sobre isso. E aí, a partir do momento que aparece um cara, fala assim, não, o cara do mercado, a Galápagos é famosa, né? É famosa, né? Pessoas ricas, pessoas bem-sucedidas financeiramente, né? Vão tomar conta disso, tal, e vão fazer isso, vão fazer aquilo. Você tende a achar isso um bom negócio. Só como eu disse, a base do São Paulo, ela nunca deu prejuízo na história do clube. Tá? Na história do São Paulo Futebol Clube, desde 1930, a base do São Paulo nunca deu prejuízo, nunca deu um centavo de prejuízo que seja. Sempre foi um investimento que não só se pagou, como pagou o futebol profissional, pagou a construção da piscina, pagou reformas do Morumbi, pagou tudo, porque o São Paulo sempre foi excelência, sempre teve a excelência na venda. De um tempo para cá, com o crescimento do Palmeiras e do modelo de gestão do Palmeiras de base, que é duvidoso, que cabe discussões sobre se isso é o correto ou não é. O que é o correto? É você formar um jogador desde um sub-11, um sub-9, ou você vai num Guarani e compra um jogador do sub-17, como o Palmeiras fez. Como o Palmeiras faz. Um clube da Bahia, do interior da Bahia, como é o caso do Danilo, o Guarani, o Gabriel Menino. Né? Então, cabe discussão se isso é certo, se isso é correto. Cabe discussões sobre como São Paulo vendeu suas últimas revelações agora. Cabe discussões se esse fato de você fatiar os direitos do jogador para as renovações de contrato, principalmente, né? Se tornou um hábito do qual os clubes são meio que reféns dos empresários nessa questão. Você está fatiando, você não deixou de fatiar, né? Se você tem um investidor que precisa recuperar essa grana, e principalmente, né? Falta você discutir e para o São Paulo se livrar disso. Quanto tempo tem esse contrato? Como que vai funcionar? E pro São, se não der certo, se o São Paulo quiser acabar com isso, quanto que o São Paulo tem que pagar? Né? A gente traz os números lá na reportagem, tá? Esse é um assunto que a Galápagos respondeu pro Gabriel Sá, né? E que eu acho que cabe debate, né? Não é uma coisa inteiramente produtiva para o São Paulo, né? Na minha concepção. O problema é que assim, eu não sou nada, eu sou um relés jornalista que trabalho para um veículo que cobre o São Paulo.
Ponto. É só isso que eu sou. Eu não sou formador de opinião, eu não sou sombra, sabe? Eu não tenho a relevância que tem o Rodrigo Matos, do UOL, né? Não que o Rodrigo Matos tenha emitido juízo de valor, porque o Sombra emitiu. Por isso que eu tô meio que pegando no pé do Sombra aqui quanto a isso. Desculpa, Sombra, tá? Mas realmente eu não gostei um pouco da postura do Sombra e defender isso, sabe? Mudei de opinião, porque eu achei que, pô, era uma coisa, é outra. Eu não sei. Eu acho que eu não gostei daquilo, porque eu acho que o objetivo era justamente isso, vender uma ilusão de que é um negócio organizado, de que tem pessoas. O problema é que assim, não sou só eu, Rafael. Talvez não seja só você que está assistindo. Gente lá de dentro, é conselheiro, é gente cardeal, é sócio importante, né? Então, assim, a gente vai acompanhar, né, com atenção aí o desenrolar disso, né? Como que isso vai repercutir lá internamente. Vai trazer aqui para vocês, sempre que possível, as peripécias do Casares para tentar provar isso, né? Como eu disse, eu queria gravar um vídeo extenso e amplo sobre isso, tal como a nossa reportagem lá também é bastante ampla, porque são questões que a gente precisa falar sobre, né? Quando vem para vocês um jornalista conceituado e fala assim, não, tá por detalhes para votar no conselho. O Casares quer isso para ontem, já seria pautado para o conselho. Ele não mandou, ele não tem planos, data fixa para mandar isso para o conselho, não porque a coisa não está pronta. Porque ele já tem aprovação do conselho de administração. Teoricamente, em uma semana já poderia ser votado esse projeto do conselho. É que ele sabe que ele vai perder. Então ele tem que correr e tem que articular, fazer as articulações necessárias para que a gestão não sofra mais essa humilhação depois que ele se tornou alvo. Destaco isso no nosso vídeo pós-jogo da LDU, destaco isso na nossa reportagem, né, no nosso relato do jogo contra a LDU. Foi a primeira vez que a torcida do São Paulo se voltou de fato contra o seu presidente. E aí, amanhã, esse vídeo está sendo gravado na noite de domingo, por mais que você esteja vendo na segunda-feira, então hoje, me corrigindo, hoje, você vai ver aí a Independente, a principal torcida organizada do São Paulo, sempre acusada de ser partidária do Casares, né? Seja lá por que questões for, que eu não vou entrar nessa seara, mas a Independente marca um protesto e cita nominalmente o Casares. O nome do Casares é pichado lá no muro do Morumbi. Então o Casares virou alvo, né? Virou alvo e depois da eliminação pela LDU. E esse projeto de Cotia pode ser a maior vítima, né? Vai se tornar a maior vítima dessa insatisfação da torcida com o seu presidente, da forma como o seu presidente vem conduzindo as coisas nessa temporada, né, às vésperas aí de deixar o cargo, né? Então a gente vai acompanhar, fiquem tranquilos, tá? A gente vai trazer qualquer atualização, vai trazer os passos do Casares, os passos de bastidores lá da política, de conselheiros, como que eles estão tentando aprovar isso, como que não estão. Hoje, né, o cenário é de que reprovação total e o Casares sabe disso. Então, é aquilo lá. Mais reuniões vão acontecer, você vai ver mais detalhes sendo publicados aí em veículos de imprensa, você vai ver o Casares dando entrevistas, porque ele precisa reverter o quadro, ele precisa reverter esse jogo. E para isso ele precisa de você. Ele precisa de uma opinião pública favorável para que a coisa caminhe. Hoje está longe, tá certo? Comenta aí o que você acha do projeto, tá? Esse vídeo ficou longo, mas eu acho que o assunto demandava algo maior aí. Agora vamos lá, vamos tentar manter essa regularidade, trazer vídeo para você todo dia que você precisa. Você precisa não, perdão, você merece, né? Precisar você não precisa de mim para nada. Né? Mas vamos tentar trazer sempre aqui de manhã um assunto quente de São Paulo para a gente discutir com você, tá? O padrão Avante Meu Tricolor de qualidade. Essa câmera maravilhosa, esse padrão de som, de iluminação e principalmente tempo aí, né? Espero que você coloque esse vídeo para tocar e vá lavar a louça, vai fazer outra coisa, porque realmente eu não sei falar pouco. É uma falha minha, tá? Beijo do gordo, tchau, a gente volta com mais informações.